Sarp chega à mansão de Swat e Piril é fria com ele. Swat pergunta a Sarp se ele acredita que acabou ou se o Nezir está planejando coisa pior. Sarp diz que não sabe e pergunta a Piril como os gêmeos estão. Piril diz que eles estão bem e Sarp pergunta se pode vê-los. Piril diz que eles estão dormindo. Munir chega ali e Swat, aflito, pergunta ao empregado o que o Razin disse. Munir diz que na verdade ele disse que o Nezir não tem nada contra eles e que não são mais inimigos. Sarp pergunta se ele explicou o porquê, mas Munir diz que não. Swat pergunta se ele acha que podem confiar nisso. Munir diz que eles não têm outra opção, que agora eles estão ali, são e salvos. Ele diz que o assunto foi o Sr. Sarp. Munir diz que o Nezir permite que o Sarp siga vivendo com a identidade real e que não irá denunciá-lo, mas em troca quer que ele renuncie tudo o que ele conquistou quando era o Alp Al-Kahan. Sarp pergunta o que ele quer dizer com isso. Munir diz que ele voltará a ser pobre, e Sarp fica surpreso. Arif e Yusuf saem do presídio e Kismet está ali fora. Kismet diz a Arif que é muito bom vê-lo. Ela olha para Yusuf, mas não diz nada. Arif diz à irmã que quer ir ver Bahar. Kismet pede que então vão para o carro. Yusuf pede que ele se esqueça dessa Bahar e que voltem logo para casa. Kismet diz: desculpa, eu não perguntei para o senhor, eu perguntei para o Arif. Eu levo o Arif para onde ele quiser, mas não o senhor. Yusuf pergunta o que fez para ela. Kismet diz que ele não fez nada e se retira com o Arif, deixando Yusuf para trás. Arif diz à irmã que ele mereceu isso. Nezir manda Razin levar uma caixa para Bahar. Razin diz que agora mesmo e pega a caixa. Nezir olha os elásticos de cabelo e se lembra quando Doruk queria usar para se parecer com ele. Ele sente falta do menino em sua casa. Bahar conta a Atice que discutiu com a Seida. Na verdade, ela que brigou com ela. Atice pergunta por quê. Bahar diz que foi por causa do Sarp, por ele estar com eles. A Seida disse que a Yelis morreu por causa dele, que o Arif estava preso por causa dele e acha um absurdo aceitar ele na casa. Atice pergunta se ela não disse que está com ele pelos filhos. Bahar diz que disse, mas ela pediu para pensar nos filhos da Yelis, e no fim, a Seida tá certa. Atice diz que a Seida não deveria ter se intrometido. Bahar diz que ela tá certa, que também teria essa reação, e depois vai falar com a Seida quando estiver mais calma. Atice vai até a cozinha e diz: agora eu cansei, Seida. Como pode deixar minha filha chateada? Você não sabe tudo que ela passou com os filhos esse tempo todo? Seida rebate: morreu uma amiga na frente dela? Ela foi presa? Foi acusada de assassinato? Será que enterrou a própria mãe? Tudo bem. Sei que ela estava assustada, muito abalada, mas tudo isso finalmente acabou e ela voltou bem. Atice pergunta se ela já viu as crianças chorando, sofrendo por querer o pai. Seida diz: eu vi, mas também vi a Asli e o Tunk chorando e gritando pela mãe, morta, do lado do caixão dela. Eu vi a polícia algemar o Arif, e você não disse nada. Atice diz que são coisas diferentes, que quando mataram a Yelis, ela não era a única com ela, e que também estava junto. Ela diz que a Bahar acabou de se livrar de uma doença e não quer que ninguém a perturbe. E se mexer com ela, vai se ver com ela. Seida diz: se vocês vão receber o Sarp com os braços abertos, esqueçam de mim. Se todos vocês fizerem uma coisa dessa, podem esquecer que eu existo. Jali chega à cafeteria, abraça Bahar e diz que a mãe dela ligou para ela. E como estava de folga, resolveu visitá-la. As duas sentam para conversar. Jali pede que Bahar vá ao hospital, pois precisam averiguar como está a saúde dela. Razin chega à casa de Atice para deixar a caixa que Nezir está mandando para Bahar. A única que está em casa é Sirin, e ela atende a porta. Razin pergunta se a Bahar mora ali. Sirin diz que ela está no trabalho. Razin entrega a caixa e diz que é para Bahar. Sirin pergunta o que é. Razin diz que não sabe, e diz que ela não deve abrir a caixa, pois é um presente do seu Nezir. Sirin pega a caixa e diz que não irá abrir. Razin deixa claro que é somente a Bahar que pode abrir, pois se alguém tentar abrir, pode explodir uma bomba. Sirin deixa a caixa em cima da mesa e está curiosa para saber o que tem dentro. Ela tenta se controlar ao máximo para não abrir a caixa. Arif se olha pelo espelho do carro de Kismet para ir ver Bahar. Kismet pergunta se ele está empolgado para encontrar a Bahar, ou se é só a impressão dela. Arif diz que não está tão empolgado assim e continua se arrumando.
Kismet diz que é melhor ele passar em casa para se trocar. Arif pergunta se tá feio, então é melhor ir se trocar e fazer a barba logo. Kismet dá risada e diz que só estava testando ele, mas ele tá muito bem. Arif fica sem graça e Kismet diz que ele está louco para ver a Bahar. Kismet pergunta do marido da Bahar. Arif diz que ele não é marido dela e diz à irmã que não quer saber nada dele. Bahar está servindo as mesas na cafeteria e Arif chega ali na frente. Ele olha a amada com muita emoção e amor. Bahar vê Arif e os dois sorriem. Bahar vai até Arif e os dois têm um lindo reencontro. Ambos se abraçam. Atice vê os dois abraçados. Bahar pergunta a Arif quando ele saiu e como chegou. Arif diz que tem a melhor advogada e ela conseguiu sua liberdade. Bahar cumprimenta Kismet e a agradece muito por isso. Arif e Bahar não escondem a alegria por estarem juntos. Ele pergunta das crianças e Bahar diz que eles estão bem e ficaram melhores ainda quando vê-lo. Bahar diz ao amado que estava muito preocupada por ele e não parava de pensar. Arif diz que também estava preocupado. Bahar pega na mão de Arif e diz a Atice que ele está ali. Atice o cumprimenta e diz que fica feliz que ele esteja livre. Animada, Bahar chama por Seida. Seida transparece de alegria ao ver Arif solto e o abraça. Todos parabenizam ele por sua liberdade. Bahar e Arif ficam a sós e se sentam para conversar. Arif diz: que bom que eles deixaram a gente sozinhos. Eu não estava conseguindo te olhar direito com eles aqui. Bahar diz: mas parece que ainda não está conseguindo. Arif sorri tímido e diz que tem que se acostumar. Ele diz que agora acabou tudo. Bahar diz que agora eles precisam tentar ser felizes. Arif pergunta se ela vai ficar com a mãe dela. Bahar responde que sim, pelo menos por mais alguns dias, e que as crianças queriam. Ela pergunta se liberaram o Sr. Yusuf. Arif diz que sim, e Bahar pergunta se ele está bem. Arif diz que ele está com o corpo, e pergunta como a Sirin está. Bahar diz que ela está como uma porta. Sirin tenta abrir a caixa por um pedaço e percebe que tem um pedaço de pano branco. Ela diz assim: parece que o Nezir se apaixonou pela minha irmã e mandou um vestido para ela que nem filme. Mas o que eles veem nela que eu não vejo? Não dá, tem a cara pálida e ainda parece um esqueleto. E não sabe nem como maquiar e se vestir direito. Não tem nenhuma classe. Arif conta para Bahar como ele e seu pai ficaram na prisão. Bahar dá risada ao saber que Yusuf até chorou na cadeia. Kismet chega ali e diz: vamos embora, irmão? Bahar não entende, mas não pergunta nada. Arif se despede de Bahar com um abraço e diz que depois se falam mais. Bahar, mais uma vez, agradece Kismet. Os dois vão embora. Arif pergunta para Kismet por que ela o chamou de irmão na frente de Bahar. Kismet diz que nem percebeu, e Arif pergunta se eles irão continuar mantendo isso em segredo. Kismet diz que não sabe, e pergunta o que ele acha. Arif diz que acha que não tem motivo, e que gostaria que ela o chamasse de irmão sempre, e que todos soubessem que tem uma irmã como ela. Kismet diz que também gostaria que todos soubessem que tem um irmão como ele. Os dois se abraçam. Sarp chega à casa de Atice e entra, e somente Sirin está lá. Sarp diz que ela não precisa ficar com medo. Sirin pergunta por que teria medo dele. Sarp diz: porque se eu fosse você, eu teria. Sirin faz questão de mostrar para Sarp a caixa. Diz que é para a esposa dele, mas que ele não deveria abrir. Sarp pergunta se ela sabe quem enviou. Sirin, hipócrita, diz que não, que só entregaram e foi embora. Ela estimula que Sarp abra a caixa e saiba o que mandaram para Bahar. Logo, Sirin diz que é bom ele não abrir, porque se foi o namorado da Bahar que enviou, ela ficaria brava se ele abrisse. Sarp chega bem perto de Sirin, a intimida e diz: eu sei bem o que você está tentando fazer. Quer me obrigar a atacar você e depois vai saber que mentiras vai dizer para as pessoas, não é mesmo? Sirin dá risada e diz: eu, Sarp? Sarp rebate: sim, você, e só para constar, a Bahar não tem namorado. Sirin pergunta se ele esqueceu do Arif e se ele realmente acha que eles não são namorados. Sarp diz que duvida muito que ele consiga enviar um presente daquele preço para Bahar. Arif agradece Kismet por tudo e se despede da irmã. Ele chega ao bairro de Talabazar para a alegria de Enver e dos amigos.
Enver diz ao amigo que a Nissan e o Doruk irão ficar muito felizes quando vê-lo. Yusuf chega ao bairro e nem olha para ninguém, já que está irritado porque teve que ir do presídio para casa caminhando. Bahar diz a Seida que ficou muito feliz por ter visto o Arif e até pensou que estava sonhando. Seida continua afastado de Bahar. Yusuf diz a Arif que tem certeza que ele gosta da Kismet e que já reparou isso. Ele diz que o filho deixou ele no meio do nada só para ficar com a advogada. Arif diz: pai, fica quietinho, por favor, vai. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.